Estamos ao vivo aqui para mais uma FF Live. Vamos estar falando sobre escatologia, a famosa volta de Jesus, o estudo, dessa vinda, segunda vinda gloriosa do nosso Senhor. E é com grande alegria que nós estamos falando sobre isso por mais uma vez. Eu e o Gabriel e a G estava junto conosco aqui, para estudarmos sobre isso e apresentarmos isso, que é um retorno glorioso do nosso Jesus. E nós queremos hoje dar uma base para tudo o que nós iremos estar aprendendo nos últimos dias, Porque nós vamos estar fazendo uma série de lives todas semanalmente sobre esse assunto. Todas as quartas-feiras nós estaremos fazendo essas lives falando sobre escatologia, falando sobre a volta de Jesus, falando o que eu, Gabriel, nós estamos aprendendo com a palavra, E o que nós cremos, o nosso ponto de vista. Sabemos que tem muitas pessoas que têm uma visão diferente, respeitamos a todos, Mas nós estamos aqui para estar repassando o ensino a qual nós cremos que é verdadeiro, é real, e o que os nossos líderes também por muito tempo geraram temor em nosso coração para estar zelando por isso. Pastora Vera, pastor Ademir, sempre nos preparando para esse dia tão precioso, que há de vir. Mesmo que nós sabemos que, se não vermos os sinais, se não estivermos presentes no dia, mas sabemos que fomos zelosos todos os dias que caminhamos sobre essa terra. Amém? Mas para darmos início a isso, antes de orar, eu quero que você pegue agenda, caneta, ou pegue papel, caderno, celular, o que você usa para anotar, o computador, notebook. Pegue em mãos, a sua Bíblia também é muito importante. E nós vamos estar já nos preparando. Eu e o Gabriel estamos prontos aqui, tudo aberto. Mas você aí na sua casa, vá pegando que a gente vai estar orando agora, para estarmos adentrando nesse assunto tão importante. Tudo bem? Então vamos lá. Pai, muito obrigado pelas nossas vidas. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida dos teus filhos que estão em suas casas, aonde quer que estejam, mas estão conectados conosco. Eu peço que o Senhor os abençoe, os proteja de todo mal e ilumine o entendimento nesse momento, onde nós vamos nos concentrar, nos adentrar, ir mais profundo, Pai. Eu peço que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Eu peço que o Senhor possa iluminar em nome de Jesus. Eu peço, amado Pai, para que aquilo que o apóstolo Paulo ensinou a orarmos pelo espírito de revelação e sabedoria. Então eu peço, deposita tanto a mim e ao Gabriel, que vamos estar aqui como aprendizes, E o Senhor ilumine cada um em suas casas também com o espírito de revelação e sabedoria, para que possamos entender. Em nome de Jesus, eu peço que você na sua casa vai fortalecendo o seu espírito. Em nome de Jesus, vai fortalecendo o seu espírito. Você que ora em línguas na sua casa, peça ao Senhor para que Ele vai capacitando você para entender as Escrituras. Nós vamos tirar um breve momento aqui de oração, de clamor, de uma busca a Deus em oração antes de entrarmos nos estudos. Amado Pai, vai revelando a nós, vai iluminando em nosso entendimento. Deus vai nos mostrando as riquezas da Sua glória, aquilo, Senhor meu Deus, que você escondeu dos sábios e está revelando aos humildes, aquilo que o Senhor zelou e guardou para o povo santo que busca com temor. Gera-nos temor, gera-nos, Senhor meu Deus, uma reverência de estar em sua presença. Gera, Pai, em nós um zelo majestoso, glorioso, grandioso
de estar perante o Deus que nós servimos e buscamos, que é o Deus poderoso de Jacó, Deus de Isaac e Jacó, o Deus que criou os céus e terra, o Deus que é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus a qual os profetas proclamavam ousadamente e não temiam até mesmo a morte, o Deus a qual os apóstolos tiveram uma grande missão de proclamar e iniciar o Evangelho na igreja primitiva, dando-se início e se estendendo até os nossos dias por meio de apóstolos, profetas, evangelistas, missionários, mestres. Eu peço, amado Pai, continue trabalhando em nosso meio, continue trabalhando no corpo da Tua igreja, Pai, no corpo de Cristo, para que possamos ter um entendimento grandioso sobre as Tuas Escrituras, sobre as Tuas palavras. Não deixa com que nós venhamos a negligenciar o entendimento, o conhecimento, porque a Tua palavra fala por meio do profeta Oséias: o meu povo é destruído, o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós não queremos perecer, não queremos ser destruídos, pelo contrário, amado Pai, eu peço que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente, para que não sejamos pegos de surpresa por caminhar na ignorância, por caminhar na falta de conhecimento e entendimento, mas que sejamos apanhados com alegria, nos encontrarmos com o Senhor um dia, porque fomos zelosos no Evangelho, na palavra, na busca e na devoção, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos estar dando início à parte do estudo em si agora. E o nosso estudo hoje, como eu disse no início, nós vamos estar fazendo algo que seja mais, vamos dizer, simples, para entendermos o contexto daquilo até mesmo que nós já falamos. Por exemplo, nós já falamos muito sobre Mateus 24, sobre até algumas referências cruzadas de Daniel, falando a respeito do anticristo, né, a desolação, tudo, referências cruzadas de Tessalonicenses, de Apocalipse e tudo mais, Coríntios. Então a gente hoje vai estar focando no contexto literal de Mateus, do livro de Mateus, e também no contexto que antecede Mateus 24, né, a qual fala sobre, vamos dizer assim, a volta de Jesus, os sinais que antecedem o princípio das dores, né, a grande tribulação e a volta de Jesus. Tudo está ali contido com uma grande riqueza, né, para o nosso entendimento. Então nós vamos estar explicando contexto, vou ser bem enfático, contexto de Mateus, do livro de Mateus, o que o livro quer repassar, né? Tudo aquilo que o livro de Mateus em si, a estrutura do Evangelho de Mateus, nós vamos estar repassando. Vamos estar repassando também aqui a estrutura também que antecede Mateus 24, que vai ser do Mateus 21, 22, 23, até chegar ao 24, a gente vai estar explicando esses 3 capítulos antes de Mateus 24, então tudo isso a gente vai estar dando, vamos dizer, de uma forma simples, abreviada, não muito profunda, mas que vai dar um plano de fundo para que possamos continuar no nosso estudo, né? Como eu disse para você, toda quarta-feira estaremos aqui fazendo uma live sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. E eu quero também ser bem claro em dizer que tanto eu quanto o Gabriel, quanto nossos líderes, nós temos nos dedicado ao estudo sobre escatologia, estamos escutando mestres, né, e obtendo tanto nas escrituras quanto em livros
conhecimento, entendimento sobre tal assunto. Então, existem várias visões, né, referente, existe a volta de Jesus, existem várias visões referente à grande tribulação, existem várias visões a respeito do arrebatamento, existe vários pontos de vista, vamos dizer assim. Maneiras de interpretar, né? Maneiras de interpretação, essa é a expressão correta. Existem várias maneiras de interpretação, a qual existe no corpo de Cristo. Mas nós vamos estar expressando aquela qual eu e o Gabriel a gente se identifica, e nós cremos, né? Nela cremos que existe embasamento bíblico, cremos que existe um corpo, não é algo criado assim do nada, ou às vezes algo prematuro, não. Foi algo tirado de um versículo isolado. Isso, não. É algo que vem de contexto bíblico, vem de um contexto de capítulo, não é algo contexto histórico, não é algo isolado, não é um versículo, né, que retiramos de um contexto todo para tornar ele algo, para dar embasamento ao que achamos que é. Não, nós estamos aqui querendo ser claros e transparentes, e também estamos aqui, né, para trocar ideias. Nós estamos aqui como para estar passando esse estudo, mas também para aprendermos, né? Então a gente estamos aqui nos posicionando para isso. E esses nossos estudos sobre escatologia serão em volta disso. Livro de Mateus, contando o contexto e principalmente focalizado em Mateus 24. Mas você vai ver constantemente que nós vamos utilizar referências do Antigo Testamento e do Novo Testamento, obviamente. Por quê? Por causa que nós acreditamos que a volta de Jesus em si, ela já vai acontecer, ou melhor dizendo, por promessas e profecias proferidas até mesmo no Antigo Testamento. Exato. Então nós acreditamos na volta de Jesus e sabemos que o Senhor retornará um dia, obviamente, porque é bíblico, está no Novo Testamento, sim, mas porque existem promessas no Antigo Testamento, ao qual nós vamos estar descrevendo bem pausadamente, bem esmiuçado, né, para que possamos entender as riquezas por detrás das Escrituras e dos capítulos, das profecias, daquilo que foram proferidos pelos profetas do Antigo Testamento, que não são desmerecidos pelos fatos de estarmos vivendo a nova aliança. De forma alguma. De forma alguma podemos desmerecer ou diminuir as profecias contidas no Antigo Testamento. Muito pelo contrário, muitas delas tornam os nossos olhos bem mais voltados a elas do que até mesmo alguns contextos do Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus ele vai falar sobre a grande tribulação, ele fala assim: quando virem a abominação da desolação assentada no trono, conforme o profeta Daniel descreveu, quem lê entenda. Então Jesus está dizendo: vocês querem saber o que é isso? Lê Daniel, que ele explicou melhor do que eu. É isso que Jesus está falando. Justamente. E até a gente vai chegar num ponto dos nossos ensinos que nós vamos falar do Evangelho, o Evangelho do Reino. E esse Evangelho do Reino, a qual futuramente nós vamos falar, até isso talvez você nem precisa anotar, é só a gente estar dando uma introdução. Esse Evangelho do Reino que nós vamos falar, ele foi totalmente embasado no Antigo Testamento. Exato. Ou melhor dizendo, o princípio dele foi, então não para aqueles, mas muitas vezes eu acredito também que o Gabriel interpretou um pouco, de certa forma na caminhada, de que o Evangelho mesmo se iniciou quando Jesus. Exato. Eu por muitas vezes tive essa visão, porém não. O Evangelho ele se iniciou já no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia. No primeiro livro da Bíblia. A gente vai aprender sobre isso mais para frente. Então, meus queridos, sem mais delongas, nós vamos estar
dando agora um pontapé inicial. Pode ser. Tá. Então nós vamos estar fazendo falando a estrutura. Já quer passar então? Tá. Nós vamos estar falando então da estrutura do livro de Mateus. Vou passar tudo ela aqui. A gente então estamos alinhando aqui, irmãos. Calma. Distribuição de conteúdos. A gente está distribuindo aqui a estrutura do Evangelho de Mateus. Eu vou falar, você vai anotar agora, porque isso é bem importante para nós entendermos por que o Evangelho de Mateus fala tanto sobre reino, fala tanto sobre Jesus como rei. Você não vai encontrar em nenhum dos outros evangelhos a expressão tanto do reino de Deus como você vai encontrar no Evangelho de Mateus. Justamente. E existe um motivo para isso. Então, é bem nesse ponto que a gente vai estar retratando agora, explicando a estrutura do Evangelho de Mateus. Preste atenção, do Evangelho de Mateus. Nós sabemos que a Bíblia possui 4 evangelhos, mas a gente vai estar falando do Evangelho de Mateus, justamente pelo ponto de que a volta de Jesus que a gente vai estar utilizando, ou melhor, a referência sobre a volta de Jesus e a escatologia está em Mateus 24, que a gente vai estar utilizando. Então, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é composto por introdução, composto por 5 discursos e composto por uma conclusão. E esses discursos, eles são intercalados entre uma ação prática de Jesus. Então, Jesus, ele dá um discurso e faz algo. Ele dá outro discurso e faz algo. Justamente. Então, ou seja, todo discurso que Jesus declarava, vamos dizer assim, como uma forma consequente, uma ação logo vinha. Isso. A respeito sobre o ensino, ou não só sobre o ensino, mas sobre um novo ensino até mesmo que ele iria repassar por meio da atitude. Enfim, introdução. Ela se dá início no nascimento de Jesus, no Evangelho de Mateus. A introdução do Evangelho de Mateus se dá no nascimento de Jesus. Os 5 discursos é o ensino a qual eu vou repassar quais são os 5 discursos. Depois nós vamos para a conclusão. O primeiro discurso que nós temos no Evangelho de Mateus, após a introdução, que é o nascimento de Jesus, é o Sermão do Monte que nós temos em Mateus 5, 6 e 7. Não sei se você conhece essa passagem da Bíblia. A gente já fez até curso aqui na igreja. A gente já fizemos curso na nossa igreja, né, falando sobre isso, né, o curso interno, né, para os irmãos. Então, o que acontece? O Sermão do Monte é aquilo que nós chamamos da constituição do reino de Deus. Então, queremos entender um pouco sobre como que funciona a dinâmica do reino de Deus, e até mesmo um estilo de vida pautado nas vontades do Senhor e do reino, nós podemos nos basear no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Lembrando que isso é o quê? O primeiro discurso do Evangelho de Mateus. Vamos para o segundo discurso do Evangelho de Mateus. A missão para os 12, que está escrita em Mateus 10. Então, ou seja, é a missão que o Senhor Jesus dá para os seus discípulos. Esse, então, é o segundo discurso que está contido no Evangelho de Mateus. O ide. O terceiro discurso que está contido no Evangelho de Mateus, as parábolas do reino. E eu acho muito legal
Eu vou abrir aqui. Mateus 13. Você pode anotar as parábolas do reino. Mateus 13. Começa falando sobre algumas parábolas. Algumas, tipo muitas. Muitas, uma atrás da outra, assim. Uma atrás da outra. Foi uma enxurrada de parábolas aqui. O Senhor fala sobre a primeira. Que não são enigmas. Não são enigmas. A parábola do semeador. A parábola do joio. A parábola do grão de mostarda. A parábola do fermento. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. Então, existem várias parábolas aqui nesse terceiro discurso, a qual são, vamos dizer assim, uma base para o assunto reino. Entendeu? Então, ou seja, nós vamos estar falando, por exemplo, Sermão do Monte, Constituição do Reino de Deus. Estilo de vida do reino de Deus, os princípios, os deveres, como alguém, um cidadão do reino de Deus deve viver. Justamente. Segundo ponto, segundo discurso, a missão para os 12, Mateus 10, que eu já comentei. Que é o que nós vamos fazer no reino. Justamente. Ou seja, sermos testemunhas de Jesus. Sermos testemunhas do Rei. Isso é o segundo sermão de Jesus. Isso, segundo discurso. O terceiro discurso, as parábolas do reino, que foi o que a gente estava explicando agora. Nós estamos falando bem pausadamente, porque a gente quer ser bem... Para você ir anotando tudo aí. Isso, anotar e também para que você possa até mesmo compreender bem o que nós estamos falando. As parábolas do reino são como funciona o reino de Deus. Todas aquelas parábolas ali de Mateus capítulo 13, elas estão falando sobre um só assunto, que é como funciona o reino de Deus. Justamente. Tanto que muitas delas... Jesus vai começar assim, é semelhante, né? Porque o reino de Deus é semelhante a... Então aqui ele já explica a parábola. Não está falando sobre nada escondido, não está falando sobre nada obscuro, está falando sobre o reino de Deus. Justamente. É bem esse o X da questão. Então, aí vamos para o quarto discurso que Jesus está expressando no Evangelho de Mateus, que é o sermão da igreja. Nós vamos estar abrindo aqui também. Que é como funciona a igreja. Justamente. Dentro do reino. Dentro do reino, como que funciona a igreja. Então aqui, eu vou estar lendo os subtítulos do capítulo para você estar recordando. O maior no reino dos céus, que os discípulos perguntaram a Jesus, né? Quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus, bem manso, ensinou a eles, né? Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, ou seja, eu vou ler só uma, porque o capítulo é meio extenso, fica difícil para nós estarmos lendo todas elas. Mas, ou seja, Jesus, ele então está trazendo esse sermão para a igreja, como funciona, né? A igreja fala os tropeços, e se alguém fizer tropeçar, estou falando aqui a respeito do pecado, né? É melhor entrar no reino dos céus, né? Sem uma mão do que ir com o corpo todo para o fogo, né? Lançado no fogo eterno. Então vem também a ovelha desgarrada, né? Então tudo isso são ensinos a qual é chamado de sermão da igreja, que é o quarto discurso do Evangelho de Mateus. E vamos para o quinto e último discurso do Evangelho de Mateus, que foi a última pregação pública de Jesus vivo. E é a qual o motivo de tudo isso, não podemos isolar e dizer que é o único, né? Tudo que vimos até aqui, citamos, são os principais motivos, né? O fato de Deus criar o mundo já é o principal motivo, né? Criar o homem já é o principal motivo. Mas é o sermão
das Oliveiras, que é Mateus 24 e 25, meu irmão, aonde o Senhor vai estar falando sobre o seu retorno, vai estar falando sobre as parábolas também, né, das 10 virgens, as parábolas dos talentos, falando, né, sobre o julgamento, né, o grande julgamento. Então nós vemos que nesse sermão contém uma riqueza espiritual para o nosso entendimento, a qual nós podemos estar nos debruçando sobre ele, aprendendo muito. E aí, para nós finalizarmos a estrutura do livro de Mateus, eu falei no começo que existia um motivo para o livro de Mateus ter sido escrito dessa forma. E o motivo é que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus lerem. Exatamente. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O Evangelho de Marcos, porque ele representa Jesus como rei, o Evangelho de Mateus, certo? Então, nenhum outro evangelho vai falar de Jesus como rei da mesma forma que o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos vai falar de Jesus como um servo. O Evangelho de Lucas vai falar de Jesus como um homem. E João vai falar sobre Jesus como Deus. João já começa, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E todos esses evangelhos que foram escritos dessa forma, existe um motivo, né, que nós não vamos falar hoje, mas especificamente o de Mateus, ele foi escrito dessa maneira, porque ele foi escrito para os judeus. Não quer dizer que nós não vamos extrair o que está contido. Eu quero que vocês entendam bem o que eu estou falando. O pergaminho, a escrita original do Evangelho de Mateus, que eu acho que ninguém tem mais, né? Apesar de haverem muitos manuscritos, ele foi escrito para judeus lerem. E é por isso que Mateus, quando ele escreve, ele tem o trabalho de colocar toda a genealogia de Jesus lá no primeiro capítulo. Por quê? Porque era prometido aos judeus que da linhagem de Davi viria o Messias. Então, no primeiro capítulo, Mateus ele já começa trazendo a genealogia de Jesus, mostrando como ele era filho de Davi, descendente de Davi, e ele escreve esse evangelho contendo 5 sermões, por quê? Porque esses 5 sermões, eles são, como é que eu posso dizer, relacionados com os 5 livros da Torá, com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros mais sagrados, digamos assim, para os judeus. Então, Mateus ele escreve Jesus com 5 discursos, fazendo uma relação de que são 5 livros na Torá, ou seja, o Pentateuco, e o assunto principal do livro de Mateus é Jesus como rei, é Jesus estabelecendo o reino de Deus. É por isso que Mateus fala tanto sobre o reino, tanto sobre Jesus como rei. E agora acho que nós podemos passar para as passagens em si, né? Isso. Até para você entender, faltou a conclusão. A gente falou sobre a introdução, Isso. 5 discursos. O Gabriel trouxe o embasamento, o entendimento mais profundo sobre os 5 discursos, sobre para quem que foi escrito o Evangelho de Mateus, né? Tudo isso que o Gabriel estava explicando. E a conclusão do Evangelho de Mateus fala sobre a morte e ressurreição, como eu disse para você. Exato. Que estão contidas no versículo 27, 26, 27 e 28 do livro de Mateus, falando sobre a morte, ressurreição de Jesus, fala sobre a crucificação e aquilo que está falando realmente sobre, focado como foi a trajetória de Jesus até a cruz, o que ele passou, a humilhação, o sofrimento. Está bem descrito ali, bem claro. E agora nós vamos falar mais detalhadamente sobre o contexto específico de Mateus 24 e 25, que o sermão não é só Mateus 24, ele continua para o versículo 25, capítulo 25, perdão.
E é importante nós falarmos que as passagens que englobam esse contexto inteiro são Mateus 21, Mateus 22, 23, 24 e 25. Por quê? Jesus, ao pronunciar o Sermão das Oliveiras, o sermão escatológico dele, ele está em um lugar, ele está em Jerusalém, certo? E ele entrou em Jerusalém uma hora, que vai ser descrita lá em Mateus 21. E eu quero que você guarde bem na sua cabeça, é que essa passagem da Bíblia, da entrada de Jesus em Jerusalém, e até o fim de Mateus 25, Jesus ele entra em Jerusalém numa entrada triunfal como rei, e em Mateus 25, 31 e 32, ele se assenta no trono, mas não da maneira que esperavam. Ele vai estar falando sobre a sua segunda vinda. Por isso que Mateus 25 vai dizer lá no versículo 31 e 32, quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Que trono é esse? É o trono em Israel, o trono de Davi, que Deus prometeu que um filho de Davi se assentaria no trono para sempre. Então, em Mateus 21, Jesus ele entra como rei, uma entrada triunfal, onde ele diz que se as pessoas não gritassem, ele faria que as pedras gritassem, porque aquele momento era significativo demais para a história, para a Bíblia em si. Era Jesus entrando, aclamado por uma multidão que esperava que ele fosse realizar um motim militar, mas que não era ainda a hora dele vir dessa forma. E Mateus 25 termina com ele se assentando no trono. Mas nesse período entre Mateus 21 e o cumprimento em Mateus 25, já se passaram 2000 anos, só para ficar assim descrito. Então, em Mateus 21, Jesus ele vai entrar em Jerusalém montado em um jumento, conforme a profecia disse, certo? Virá montado em um jumentinho. E quando ele entra no templo, logo após ele entrar, aquela entrada triunfal, o povo, uma multidão clamando, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, Jesus ele começa a ter uma série de tretas, digamos assim, vamos colocar numa palavra moderna, com uma classe de pessoas que eu não sei se você conhece, mas chama fariseus, está na Bíblia, e vai dar muita treta aqui, irmãos. Jesus ele vai descer o sarrafo nos caras ao longo de 3 capítulos inteiros. Então Jesus ele entra em Mateus 21, do versículo 1 ao 12. No versículo 12, Jesus já está no templo quebrando tudo. Não sei se você já percebeu isso. Que Jesus ele entra em Jerusalém como rei, e a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar tudo no templo. É expulsar os cambistas, expulsar ali aqueles que estavam fazendo do templo um covil de ladrões, um lugar de vendas, um lugar corrompido, né? Jesus ele vai retirar todos os cambistas, todos aqueles que estavam tratando o templo de maneira indevida. E Jesus ele deixa claro como o templo seria. Ele diz: a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. A minha casa será uma casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então Jesus ele estava preocupado em estabelecer a casa de oração, em restaurar o propósito pelo qual o templo existia naquele lugar, que não era para servir como venda, que não era para servir como nada, era para as pessoas adorarem a Deus. Então o templo ele estava funcionando de maneira indevida, que não agradava o coração de Deus. E aí Jesus, ele vai ter uma atitude extremamente forte, um posicionamento de não tolerar aquilo, e aí vocês já sabem a história, o zelo, né? O zelo pela sua casa me corrompe, né?
Então o zelo de Jesus vai fazer com que ele, nossa. E nós podemos também analisar que Jesus, ele entrando em Jerusalém, existia aquela questão da expectativa. Então, ou seja, nós sabemos que o Evangelho de Mateus, como nós vimos, foi escrito para judeus. E as profecias no Antigo Testamento falavam sobre o fato de um rei. Então, ou seja, o povo idealizava literalmente como um rei literal. E não estavam errados, né? De certa forma. Eles, não era o tempo. Não era o tempo ainda, mas... Por causa que a gente sabe que sim, Jesus se tornará um rei literal. Porém, haverá um tempo para isso, será na sua segunda vinda. Será estabelecido o reino de Deus na terra, não por homem, pelo próprio Filho de Deus. Vai ser estabelecido o reino de Deus. Então, ou seja, havia essa esperança no povo. E eu gosto muito de enfatizar a questão que, na conclusão do livro de Mateus, que é a morte e ressurreição de Cristo, isso até não está nas nossas anotações, mas eu gosto muito de analisar a questão de que a expectativa era tão alta dos homens, como Jesus, como um rei, queria se assentar no trono, iria estabelecer, porque em Mateus 24, o que os discípulos perguntam ali no versículo 3? Quando serão todas essas coisas? Quando será estabelecido o teu reino? Porque eles sabiam que ia ser estabelecido o reino de alguma forma. Justamente, eles sabiam, eles tinham o entendimento de que seria estabelecido um reino. Então, ou seja, e aí, qual é que vai ser? Quando é isso que eles estavam falando para Jesus. É agora que o Senhor vai comandar uma revolução em Jerusalém, é agora. E 2 capítulos depois, questão de poucos dias, eles veem Jesus morto. Então, ou seja, o que eu gosto de sempre enfatizar? De que os homens possuíam uma expectativa tão grandiosa em Jesus, sim. Principalmente os discípulos. Se você for ler o livro de João, o que aconteceu com os discípulos após a morte de Jesus? Muitos ficaram incrédulos ao saber que ele havia ressuscitado. E muitos até mesmo voltaram a pescar e tudo mais. Justamente por pensar, como pode? Nós estávamos tão esperançosos com aquele Jesus que iria se assentar no seu trono e iria estabelecer o seu reino, destronar todo o pecado e estabelecer um reino puro, santo, iria se assentar no trono, né, conforme as profecias diziam. E quando a profecia diz isso, não é Jesus estar assentado no trono lá do lado de Deus, não, irmão. Justamente. É assentado no trono na terra mesmo. Trono literal. O que também nós vamos estar vendo mais para frente, explicar bem esmiuçadamente. Mas a profecia era de que Jesus realmente iria estabelecer o trono dele nessa terra. Isso é importante nós deixarmos isso bem claro. Você pode às vezes se perguntar, nossa, como que rejeitaram Jesus? Como que não aceitaram Jesus? Porque a expectativa deles era voltada para as passagens que apontavam para Jesus como um rei vindo com força militar, com força política e destruindo tudo. Justamente. Para trazer de volta o poder de Israel. E o contexto que eles viviam, um contexto de uma nação subjugada pelo Império Romano, aquilo ali para eles se encaixou muito, né? O Messias veio, agora é a hora. Deus vai estabelecer novamente o nosso reino, nós vamos nos libertar da opressão dos romanos. Mas você pode se lembrar quando os discípulos estão caminhando depois que Jesus morre, no caminho de Emaús, e Jesus aparece e caminha com eles. Jesus começa a conversa, Jesus diz, né? Por acaso não estava escrito que o Messias haveria de sofrer e morrer e ressuscitar no terceiro dia? Então, existem passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, profecias, muitas,
para você ter ideia, na Bíblia existem 150 capítulos que estão falando sobre a volta, a segunda vinda de Jesus. Mas eu quero que você entenda que antes de acontecer tudo isso que Jesus fez na terra, não havia esse negócio de segunda vinda de Jesus, principalmente para os judeus. Justamente. São 150 capítulos na Bíblia falando sobre a segunda vinda de Jesus. E são 89, contando com os evangelhos, falando sobre a primeira vinda de Jesus. Se não me engano, são 89. Então é quase o dobro de capítulos falando sobre a segunda vinda de Jesus. E quando você entende isso, você consegue entender a expectativa daquele povo em esperar que seria o cumprimento daquelas profecias, né? Mas não era a hora. Deus, ele fez as coisas de uma maneira... Deus enganou os judeus? Não, Deus não enganou, porque a Bíblia também declarava que o Messias seria um cordeiro para o matadouro. Justamente. Certo? Então isso é muito profundo, é o Evangelho isso é o Evangelho. E o fato de que muitos resistiram até mesmo, era justamente por não visualizar Jesus como rei. Como rei que estava prometido. Que estava prometido. Então, ou seja, um judeu olhava para Jesus, vendo de forma humilde proclamar o Evangelho. Algo que não era, vamos dizer, comum e convencional com o que eles viviam na época. E agora você vê um homem fora do padrão de rei, vamos dizer assim, ao olhar humano, vamos supor, não é ganancioso, não vamos supor, um homem, vamos dizer, não sabemos a fisionomia de Jesus, mas vamos supor que Jesus não fosse musculoso, não fosse forte, não apresentasse essas características. Agora, você imagina, essas pessoas olhavam para Jesus, não viam nele como o cumprimento das profecias que estavam no Antigo Testamento. Eu creio que isso já era até um plano estratégico de Deus, justamente pelo fato de que não era o tempo para que se cumprisse tudo aquilo. Então, ou seja, porque você imagina se Jesus tivesse cumprido tudo aquilo, ou seja, já tivesse realmente estabelecido o seu reino e tudo mais, o contexto que nós temos de Bíblia hoje seria totalmente abreviado. Nós não teríamos Bíblia. Nós não estaríamos aqui hoje. Detalhes, justamente, milhares de coisas não teriam acontecido. Então, ou seja, o fato de Jesus, aquilo que nós apresentamos a você, o fato de Jesus falar sobre os 5 discursos, Sermão do Monte, né? O envio ali dos discípulos, a questão, tudo aquilo ali tem muito a ver com o fato de Jesus ir preparando um cenário. Exato. Para trazer o quê? Um ensino da volta de Jesus. Então grave isso no seu coração. Você quer ver um versículo que retrata muito bem essa questão aí da expectativa que principalmente o povo de Israel, que os judeus tinham? Aqui, ó. Atos, capítulo 1, né? Versículo... Deixa eu achar aqui. Se alguém souber aí, me falem para nós. Enquanto o Gabriel vai achar... Olha só, tá, show? Versículo 6, Atos 1, 6. Os discípulos, com Jesus ressurreto, sentado na mesa com eles vão perguntar:
Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Justamente. Jesus ressuscitou. Beleza. Estava na profecia também, que o Messias haveria de morrer e ressuscitar. E aí os discípulos, qual que é a primeira... Olha só, depois de Jesus morrer, Jesus ressuscita. Qual que é a expectativa dos discípulos? Não, é agora. É agora que ele vai ser estabelecido. Ele está aqui transfigurado, né, com o corpo glorificado. Ele vai estabelecer o reino. Ele aparece do nada, assim, sem abrir porta. É agora. E aí Jesus responde: não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então havia uma ardente expectativa no coração daquele povo de que Jesus ele estabeleceria um reino literal, militar, político em Israel e etc. Eu acho que a gente tá vindo as palavras assim, né? Deus está acontecendo que nem da outra vez. Deus ele vai derramando as palavras. Mas nós temos aqui muita coisa para falar. Tem bastante. Acredito que não vai dar tudo hoje. Mas voltando, né, ao ponto, Jesus ele, depois que ele destrói lá as coisas no templo, vai existir ali a passagem da figueira. Jesus ele sai do templo e ele se depara com uma figueira. Uma figueira que não tinha frutos. Então, em Mateus 21, 18 ao 22. E Jesus ele diz, né, que por causa daquilo nunca mais haveria frutos naquela figueira e tal. Vocês conhecem essa passagem, ela é muito batida. Mas essa passagem ela está falando exatamente a mesma coisa que Jesus falou sobre o templo. Justamente. Ele está dizendo: vocês fizeram da minha casa uma casa de ladrões, mas era para ser uma casa de oração. E aí ele sai do templo e ele vê uma figueira que não dá frutos. E aí tem algo errado, porque a figueira tem que dar frutos quando chega a hora. Justamente. Então, da mesma forma que o templo não estava correspondendo à sua atividade normal, como deveria ser segundo a vontade de Deus, a figueira também não estava fazendo. E aí eu acho que nós vamos... nós vamos dar uma... Eu ia acrescentar algo, mas era isso que o Gabriel falou aqui. Justamente o fato da figueira aqui que Jesus está falando, ter amaldiçoado a figueira, foi justamente com comparativo também ao templo. Pelo fato do que, assim como a figueira não está oferecendo um alimento para saciar, vamos supor, a fome, ela não está exercendo a função dela, o templo não estava exercendo a função. Exato. Não estava exercendo a função para a qual era estar funcionando. Não estava funcionando como era para funcionar, como deveria. E agora nós vamos dar um corridão aqui para ver se nós conseguimos terminar essa parte hoje. Logo em seguida, irmão, aí começa a treta. Aí Jesus ele vai dar de cara com a gangue de fariseus. E aí ele vai começar a contar umas parábolas que eles entendiam muito bem, porque os fariseus sabiam que Jesus estava falando deles. Justamente. E eu quero que você entenda isso. Jesus estava falando com fariseus, mas naquela multidão haviam também pecadores, prostitutas, publicanos e etc. E Jesus ele vai contar duas parábolas. De primeira, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos agricultores maus, que significam a mesma coisa, as duas. Que o reino de Deus seria tirado deles, das autoridades religiosas, e dado aos pecadores, e aos publicanos, e às prostitutas. Quando Jesus diz lá, e será, eu vos digo, no versículo 43, que o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo que produza frutos, Jesus não está falando que o reino de Deus foi tirado de Israel. Jesus está falando sobre as autoridades religiosas da época, que se achavam os detentores da palavra de Deus, os donos da verdade, os donos dos oráculos de Deus, né? Se tornaram nacionalistas, e Jesus disse: eu vou tirar o reino de vocês, por meio do meu sacrifício na cruz, que vai ser daqui a pouquinho, e vou dar a pecadores fariseus, e não só, a pecadores publicanos, não só a eles, mas aos gentios, aquele povo que antes não me conheceu, mas agora vai me adorar. Então essas duas parábolas, elas têm esse significado. Justamente.
E logo em seguida, ao alterar o capítulo, ou seja, ir para o capítulo 22, já depara logo com a parábola do casamento, né? A qual é aquela parábola que o rei mandou chamar os convidados para o casamento, aí não vieram os convidados, e o rei mandou com que os seus funcionários fossem e pegassem as pessoas da rua para que viessem para o casamento. Então, justamente tem um pouco também a ver com isso, né? Mas principalmente ali a questão do final, né? Exatamente. Essa parábola, ela é praticamente a mesma coisa. Jesus, ele vai comparar a vinda do seu reino como um casamento. Justamente. Que ele convidou, né, as autoridades religiosas, que eram os fariseus, que deveriam ter interpretado a Bíblia da maneira correta para reconhecer que ele era o Messias, né? E ele diz: vai ser tirado de vós, vocês não vieram para o casamento, nós vamos então chamar os pecadores, vamos chamar a galera que está nas ruas. Você deve conhecer muito bem essa passagem, né? Justamente. Ela tem uma frase de efeito, né, usada assim por muitos pregadores, né? Porque muitos... Vou ler, achei que ia ler. Vou deixar para ti. É o versículo 14 do capítulo 22, né, que a gente está falando. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então, isso aqui está se falando a respeito, vamos dizer assim, meio que uma exortação à preparação, né? Vida em santidade. Vida em santidade. Então, ou seja, nós estamos falando sobre escatologia, estudo sobre a volta de Jesus. E aqui nós já nos deparamos com o passo de Jesus, vamos dizer assim, a santidade. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, ou seja, aqueles que se preparam, esses sim, estão caminhando segundo a vontade de Deus e estão alinhados para esta festa de casamento. Isso. Aí, na sequência, a partir do versículo 15, esses homens, eles vão, os fariseus e os saduceus, né, a Bíblia diz, que eles vão questionar Jesus sobre o dever de pagar impostos para Roma, né, que era uma obrigação de todos os estados vassalos ali de Roma, aqueles estados que eram subjugados por Roma. Eles cobravam, não sei de qual período exatamente era, mas eles tinham que pagar impostos para César. Então a população regularmente tinha que pagar um imposto que era destinado para Roma. E aí eles perguntam: é lícito pagarmos impostos? A quem devemos pagar o imposto? E aí Jesus, ele responde: dá a César. De quem que é o rosto que está nessa moeda? Não é de César? Dá para ele então. Se é dele, dá para ele. Se é de Deus, dê para Deus. Certo? Então Jesus, ele é curto e grosso com o negócio, né? Ele não dá muita trela para eles assim, porque a intenção deles era prejudicar Jesus. Justamente. Né? E isso mostra o quê? Uma ousadia e um posicionamento perante Jesus. A cara de pau. Os caras se posicionavam sempre, em todos os momentos, querendo algo contra Jesus. Exatamente. Ou seja, por exemplo, Jesus estava com uma multidão aqui. No meio da multidão havia quem? Os fariseus. Aí Jesus ia para o outro lado do lago. Chegando lá, quem que estava lá? No meio, os fariseus. Nós temos referências que falam que sim, que alguns dos partidos dos fariseus concordavam com o que Jesus falava. Sim. Meio que entendiam, né? Entendiam e até aceitavam essa mensagem. O exemplo é Nicodemos, né? Justo mesmo. Então, ou seja, o fato de que o Jesus se posicionava dessa forma era justamente por causa, eu acredito, com uma expansão do zelo pela casa do Pai. Então, ou seja, eu não vejo como um ato assim, Jesus não ama o fariseu, não. Eu vejo o fato de que Jesus se posiciona como um homem, ali 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque ele tem uma missão a cumprir. E se ele fosse deixar com que isso abalasse ele perderia a postura dele como Deus, como homem, como Deus.
Então, ou seja, entra também logo em seguida a discussão da ressurreição. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Por quê? Quem eram os saduceus que questionam Jesus a respeito da ressurreição? Eles não acreditavam na ressurreição. Olha qual que é o nível das perguntas dos caras. Eles vão lá, inventam uma história sobre uma pessoa que morre e deixa uma viúva, e aí vem o irmão, se casa, o irmão... Olha só, eles criam uma história para tentar apanhar Jesus em alguma palavra. E eu quero que você tenha a ideia aqui de que os saduceus, além de não acreditar na ressurreição, eles só criam na Torá. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas, para eles, não tinham o mesmo peso dos 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então Jesus, ele vai provar para os saduceus que existe ressurreição, usando só os 5 primeiros livros da Bíblia. Justamente. E aí ele vai dizer: por acaso Deus é Deus de mortos? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque ele disse: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele prova para aqueles caras, usando aquilo que eles acreditavam, que sim, ressurreição existe, está presente na Torá e que vocês acreditam. Justamente. Então isso é muito interessante, a maneira como Jesus interpreta a Bíblia, né? Como Jesus usa os textos bíblicos para responder a esses homens que eram muito conhecedores da Bíblia, né? E ele não foi apanhado em nenhuma dessas tentativas. Muito pelo aí. contrário, nós vamos ver aqui que ele vai dar os caras vão cansar. Os caras vão chegar a um ponto, não tem mais argumento. Mateus 23, 33 a 40, eles vão perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. Jesus vai dizer que amarás o Senhor teu Deus, depois amarás o Senhor teu próximo, e aí eles dizem: respondeste muito bem, mestre, não sei o quê. Os caras, muito cara de pau. E aí, irmãos, no versículo 41 do capítulo 22, quero que você entenda isso aqui. No versículo 41, os fariseus, eu vou até ler para vocês. Eles perguntaram um negócio que eu acho que eles se arrependeram de ter perguntado isso para Jesus. 22:41, né? Eles vão perguntar o seguinte: de quem Cristo é filho? É o subtítulo. Eles vão perguntar. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo e de quem ele é filho? Jesus, ele pergunta para os fariseus. E eles responderam: ele é filho de Davi? Da onde que eles tiraram isso? Da Bíblia, está na Bíblia, Jesus é filho de Davi. E Jesus perguntou para eles: por que é então? Por que Davi, falando por meio do Espírito, chama Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra, à minha direita, enquanto eu humilho os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então aqui Jesus, com essa pergunta, ele vai calar os fariseus definitivamente. Então olha só o poder da pergunta, irmão. O poder de uma pergunta. Jesus, ele vai dizer: de quem Cristo é filho? Eles vão responder: de Davi. Jesus diz: como Cristo é filho de Davi, se Davi, pelo Espírito, chama de o Senhor, tendo uma visão do trono? E aí vai dizer, no versículo 46, que é o último desse capítulo 22, ninguém mais conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a fazer mais nenhuma pergunta a Jesus. Olha o nível desse negócio. Jesus, ele conseguiu acabar com todas as argumentações, com todas as perguntas dos fariseus, com uma pergunta. Olha só a autoridade que Jesus tinha. Justamente. De com uma pergunta cessar um questionamento que já estava durando quase 2 capítulos ali desses homens, né? E todo isso mostra para nós uma onisciência de Deus. Porque nós vemos até quando Jesus, ou melhor, uma onisciência de Jesus, né? Que uma sabedoria muito alta, né? E nós cremos na Trindade, então, ou seja, Deus... Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, essa sabedoria eu admiro muito, porque eu também me lembro posso me recordar agora, quando Jesus foi tentado por Satanás. Exato. Né? E o Espírito Santo o levou ao deserto. E aí ele foi trazendo só as passagens bíblicas para
refutar Satanás. O próprio Satanás também trouxe passagens bíblicas. Mas Cristo, sendo Deus, se posicionou como dono de todo o conhecimento e não sequer se deixou levar pela inteligência e astúcia de Satanás. E aqui nós vemos o mesmo quadro também sobre os fariseus, sobre os saduceus. Eles ficaram perguntando várias coisas sobre a Bíblia, sobre eles se reuniam. E aí Jesus pergunta um negócio que era da área deles, que era Salmos, né? Justo. E aí eles não sabem responder. Olha só como é que é o negócio, a autoridade de Jesus. Isso é muito forte, irmãos. Com uma pergunta, esse homem, né, que é Deus, Jesus, ele consegue deixar as pessoas sem palavras, consegue deixar aqueles que eram os maiores entendedores da Bíblia, que eram os estudiosos, sem ter como responder, irmão. Justamente. Isso é muito forte. E após logo ele fazer isso, aí ele entra no capítulo 23. E aí, irmão? Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. O negócio é feio, irmão. Eu fico perplexo ao ler esse capítulo na Bíblia, porque Jesus rasgou o verbo para cima dos caras. Não teve nem parábola, foi direto assim. Não houve parábola, justamente. A parábola do Jesus no capítulo 23 foi meio direta, né? Não teve curva nenhuma na parábola. Foi para que todos entendessem. Jesus começa então a realmente criticar os escribas, os fariseus, os saduceus. E o que chama muita atenção: ai de vocês escribas e fariseus, guias de cegos. E Jesus começa a lançar várias críticas sobre esses homens, em que nós, com o entendimento das parábolas, podemos ver que não aceitaram o reino e de que seria-lhe tirado o reino, a oportunidade para entregar aos pecadores, tudo mais, né? E Jesus ele vai passar, irmãos, um capítulo inteiro arrebentando com os fariseus. Você lê lá depois, você vai ver um capítulo inteirinho rasgando o verbo sobre os caras, chamando os caras de várias coisas bonitas. E esse capítulo, irmãos, ele termina com, talvez eu acho que junto com quando Jesus vê a morte de Lázaro, né? Jesus chora. E aqui vai dizer que Jesus ele lamenta sobre Jerusalém. Porque Jesus, ao se deparar com a situação dos líderes daquela nação, daqueles que deveriam ser aqueles que guiam, e Jesus vai dizer ali que eles eram guias cegos, que levavam as pessoas para os buracos junto com eles. Jesus ele vai ser tomado por um lamento tão grande por Israel, por Jerusalém. E no versículo 37 ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha protege os seus pintinhos sob as asas. Mas você não deixou, e agora a sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhes digo, você não me verá mais, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, é muito forte isso aqui. Aqueles que eram para ser os como é que eu posso dizer assim, os convidados de mais honra no casamento, os convidados que se sentariam na primeira mesa do casamento, que Jesus fala na parábola, eles rejeitaram Jesus, eles não responderam ao chamado para o casamento. E Jesus, depois de passar esses episódios com os fariseus, ele é motivado por um clamor por eles, por aquela cidade, por Jerusalém, por Israel. E ele vai usar um termo ali que é muito profundo, irmão. Ele vai dizer: eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, agrupar vocês como uma galinha faz com seus pintinhos. Justamente. Ter vocês aqui debaixo das minhas asas, protegendo vocês, guiando vocês, mas vocês não deixam. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito profundo.
E você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com escatologia, com volta de Jesus? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque logo no começo do capítulo 24, quando Jesus saía do templo, toda essa treta aqui foi na volta do templo ali, né? Foi. Seus discípulos chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ou seja, os discípulos olharam e disseram: Jesus, olha só tal construção. E Jesus, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não ficará pedra sobre pedra. E aí, mais tarde, Jesus, ele se assenta no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular. Está escrito, eu estou lendo aqui de uma forma o que está escrito. E Jesus vai dizer, e os discípulos dizem: Mestre, quando tudo isso vai acontecer? Tudo o quê? Tudo que Jesus falou para trás. Que o templo seria destruído, que eles declarariam, que eles só veriam Jesus quando diria: bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí os discípulos, eles maquinaram na cabeça deles, né? Mas isso não vai ser agora. Quando que vai ser isso? Jesus, quando que vai ser isso? E aí, irmão, por essa pergunta dos discípulos, olha o poder da pergunta de novo. Jesus, ele vai dar o seu último discurso, o quinto discurso, que é o Sermão das Oliveiras, o sermão escatológico, o sermão profético de Jesus, onde ele vai falar tudo aquilo que nós já olhamos antes, tudo aquilo que nós vamos entrar de maneira mais profunda, mais para frente. Mas é muito importante nós entendermos esse contexto completo dessa passagem. Justamente, porque tudo que nós vimos até aqui é um contexto total e completo para o que nós estamos estudando sobre a escatologia de Jesus. Então, ou seja, nós não poderíamos olhar, por isso que eu digo para você, de que nós não estamos nos baseando somente por versículos isolados. Irmão, fuja de pessoas que pregam versículos isolados, de pessoas que criam doutrinas em versículos isolados da Bíblia, de pessoas que manipulam o texto para se adequar àquilo que elas acreditam, mas na verdade a Bíblia não é o que elas acreditam. Sempre que você for ouvir alguém, um pregador, um mestre da palavra, avalie o contexto inteiro daquela passagem, veja se aquele homem ele está trazendo todo o embasamento histórico, o embasamento do que estava acontecendo para que aquilo foi falado, porque isso é indispensável para a pregação, para o ensino da palavra de Deus. Isso, às vezes, por exemplo, a pessoa até não vai ler tudo a referência, por exemplo, senão é meio capítulo, às vezes a pessoa vai falar sobre algo que é meio capítulo, mas ela lê, por exemplo, a conclusão do contexto, e ela explica, a pregação dela às vezes vai ser explicar. Vai ser só aquilo ali. Vai ser explicar o contexto e aquilo ali focalizado. Só aquilo ali. Então, ou seja, mas está dentro do contexto. Então, para você entender, nós explicamos o quê? Mateus 21, Mateus 22, Mateus 23, para que possamos dar pontapé inicial em Mateus 24, a qual eu já falei sobre o princípio das dores, a qual a gente já falou. Mas eu acho que nós vamos trazer de algum novo, ponto. né? Nós vamos trazer novamente, pausadamente, devagar, explicando versículo por versículo, ponto por ponto, pegando referências do Antigo e Novo Testamento. Exato. Tudo para que nós possamos entender da onde que Jesus tirou essa ideia de princípio das dores, né? Exato. Da onde que surgiu essa ideia. Da onde que Jesus tira o termo abominação da desolação, que nós já falamos isso. aqui. Tudo isso nós vamos explicar com mais calma, pausadamente e, óbvio, enfatizando aqui, é o que nós cremos, é o que nós olhamos para as Escrituras, avaliamos e achamos que é viável, é uma verdade. Exato. Que a Bíblia está falando, né? Então, para nós encerrarmos, irmãos, já faz 1h10 que a gente está aqui na live. Passa muito rápido. Passa rápido o tempo que a gente vai falando e nem percebe. Mas, contexto de Mateus, só uma recapitulação e você pode ver. Ele é a estrutura do Evangelho de Mateus: introdução, 5 discursos, conclusão. Os 5 discursos
ou melhor dizendo, Seguidos de 5 ações práticas. 5 ações práticas, isso é legal você anotar. A introdução, nascimento de Jesus. Você nunca mais vai ler o Evangelho de Mateus da mesma forma depois de Salmo. Justamente. A introdução de Mateus, do Evangelho de Mateus. Nascimento de Jesus, 5 discursos. Primeiro, Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Missão para os 12, Mateus 10. O terceiro discurso, as parábolas do reino, Mateus 13. Quarto discurso, sermão da igreja, Mateus 18. Quinto e último discurso, posicionamento e que Jesus pregou, o último sermão literalmente de Jesus, Mateus 24 e 25. Após isso, após os 5 discursos, temos a conclusão, que é a morte e ressurreição de Jesus, capítulo 26 ao capítulo 28. Então, tendo como base tudo isso, sabendo que o livro de Mateus foi destinado a judeus, né? E então já traz também a raiz de Davi falando da genealogia, tudo aquilo que nós explicamos e você anotou. Muitas citações do Antigo Testamento em Mateus. Muitas. Porque Mateus ele tinha que provar para os judeus que Jesus era o Messias de verdade. Justamente. Porque isso é muito forte, irmãos. Não sei se você consegue entender a gravidade e a profundidade disso. Você imagina, ele tinha que pegar... Então você imagina a sabedoria, o entendimento de pegar contextos históricos de anos atrás, né? E entender que era Jesus cumprindo aquilo. E entender que era Jesus cumprindo aquilo e recitar isso para que outras pessoas pudessem crer. Então é algo muito forte, tudo isso que nós estamos anunciando a você. E eu acho que para a gente finalizar, né? Então é nesse contexto inteiro, olha só, 2 capítulos inteiros da Bíblia eles estão inseridos em um contexto maior. Então é nesse contexto que surgem as perguntas dos discípulos: quando virá o teu reino? Quando serão essas coisas? E aí então Jesus ele prega o sermão. Justamente. Após ser explanado tudo isso, também vemos João Batista falando, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Que reino é esse? Que reino é esse? Olha bem, nós vamos falar sobre isso aqui, irmãos. João Batista, antes de Jesus vir, ele pregava, na verdade Jesus, de ser revelado o ministério de Jesus, né? Isso que eu quis dizer. Ele já pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas João Batista não explicava o reino. Por quê? Porque os judeus entendiam muito bem o que estava escrito no Antigo Testamento sobre o reino de Deus, irmãos. Eles entendiam o que era o reino dos céus. Você está entendendo isso? Até mesmo o Antigo Testamento já revelava. Tem mais explicações sobre o que é o reino de Deus. Exatamente. Você vai encontrar muito mais explicações sobre o reino de Deus no Antigo Testamento do que no Novo. É isso aí. Aqui. Achei que ia falar. É um sinal, irmão, que é por aqui mesmo. Então, a gente vai estar, então, irmão, orando agora pela sua vida, agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso e agradecendo a Deus por todos os irmãos que estão junto conosco, né, conectados, buscando, procurando conhecer mais a Deus. Isso, tudo que nós fazemos é também porque nós estamos aprendendo com o Senhor, e há um prazer para nós repassar isso, o que nós cremos, o que nós acreditamos à luz das Escrituras. Então, o nosso convite se estende para a semana que vem, na quarta-feira, estaremos aqui sobre de novo. O mesmo assunto, escatologia. Nós vamos tentar criar uma linha para nós não estarmos falando desconexamente, vamos seguir um cronograma. A gente vai ter uma linha de pensamento, não uma linha de pensamento, mas uma linha cronológica, onde nós vamos estar explicando tudo minuciosamente e de forma que você possa entender. Não fique assunto aleatórios, né? Que nem nós não vamos falar de princípio das dores e arrebatamento. Hoje nós falamos sobre o contexto
Na próxima nós já vamos entrar ali Isso, no começo até- da pregação de Jesus Até mesmo. você pode ter ficado um pouco confuso, né? Isso, por que eles estão falando disso e tal. Porque, meu Deus, tanta coisa, enxurrada de conteúdo. Mas se acalme. Isso a gente está falando sobre 5 capítulos, né? Nós demos Então, um embasamento sobre 5 Embasamento capítulos. sobre Por 5 cima, assim. Então a gente vai estar remoendo bastante agora. Mateus 24, irmãos, que é onde nós vamos aprender bastante Exato. sobre a volta de Jesus. E detalhes, pontos, dúvidas sobre isso, nos mande. Vai ser um prazer responder você. Vai mandando para nós, que pode ser que a gente não responda na live, né, aqui, na mesma hora, mas nós vamos estar respondendo em um momento Para oportuno você ou para você no... ou em particular. Alguma dúvida que tenha surgido talvez desse ensino de hoje, Justamente. você pode já nos mandar para mim ou para o Vinícius. A gente vai... Isso. Ou pode ir mandando também no Face aí também. porque nós já vamos encerrar também, acho que não vai dar tempo. Então, a gente vai estar neste momento fazendo uma oração, agradecendo a Deus por isso. E agradecendo também pela sua vida, que está conectado conosco. E para que o Senhor continue nos revelando. Amém? Faz essa oração para nós. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, por tudo que o Senhor revelou a nós, Pai, por meio das Escrituras. Nós te louvamos, Deus, pela tua bondade, Deus, em achar em nós pessoas miseráveis, pessoas que não são dignas de nada, termos a graça, Pai, de ter esse livro tão rico para guiar as nossas vidas, para servir como aquilo que é a nossa vida, literalmente, Pai, para moldar tudo aquilo que fazemos. E nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós queremos ser mais apaixonados pela Bíblia. Nós queremos ser mais apaixonados pela palavra de Deus. Amém. E nós sabemos que quanto mais nós ouvimos da palavra, quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós iremos amá-la, mais nós Glória iremos a nos Deus. dedicar a ela. Então eu te peço que em nome de Jesus o Senhor fixe no coração das pessoas aquilo Amém, que foi explicado hoje, aquilo que foi falado hoje, e que não seja, Pai, puro conhecimento ou mero conhecimento, mas que tudo que nós falarmos gere transformação na vida das pessoas. Nós não estamos aqui para saciar a curiosidade das pessoas. Nós estamos aqui para instigar as pessoas a serem mais parecidas com Jesus e a se prepararem, Pai, para a tua volta. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor firme essas verdades no coração de cada um. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Então Deus abençoe você, que você continue tendo uma semana abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.